precisa ter prazer em consumir. Então, a gente percebe que a segurança alimentar, olha quanta coisa ela envolve. Por isso que ela é tão ampla. Porque ela não envolve só ter comida. Ela envolve ter comida, mas envolve ter autonomia. Envolve ter comida, mas ela precisa ser boa para a minha saúde. Ela precisa ser bom para mim e ela precisa me respeitar. Aquilo que eu estou consumindo precisa estar de acordo com a minha cultura, com a minha verdade, com a minha história. E precisa vir de um sistema que seja sustentável e soberano. Por isso que é tão importante a gente conseguir ter autonomia e soberania. Por isso que é tão importante a gente cuidar daquilo que a gente produz e daquilo que a gente tem. Porque isso significa que aquilo é meu, aquela semente é minha, eu tenho, aquilo está na minha mão. Eu tenho isso, eu preciso preservar isso, eu preciso cuidar disso. Pode passar. Então, a gente percebe, né? Como a segurança alimentar é tão ampla, envolve produzir, envolve a qualidade, a quantidade. Mas quando é que uma pessoa tem insegurança alimentar? Olha só, são muitas as questões que impedem que muitas vezes ou uma pessoa ou uma comunidade tenha segurança alimentar. Por exemplo, agora uma pandemia. O que aconteceu com muitos indivíduos agora durante a pandemia? Eles perderam os seus empregos. A gente já viu lá atrás que a forma da maioria de nós comer é que a gente trabalha, tem um salário, recebe um dinheiro, vai em algum lugar que vende alimentos e compra para comer. Se essa pessoa ela não tem emprego, essa pessoa acaba passando pela forma mais violenta e brutal da insegurança alimentar, que é a fome. Né? Se alguém aqui já experimentou essa dor, esse monstro, né? A professora Carminha, que é uma nutricionista da UFBA, ela escreveu um livro em que ela trata, em que algumas pessoas que passaram fome descreveram para ela o que era fome. E alguns diziam que era como se fosse um monstro assombrando, né, essas pessoas. A dor da fome, o ato de não ter o que comer naquele dia, tanto para si como para sua família. E realmente é brutal e é violento. E nesse caso, a gente tem uma legislação brasileira que diz que alimento é direito. Então, quando um cidadão brasileiro passa fome, por essas questões aí sociais, a gente tem alguém cometendo um crime. Porque se a pessoa tem um direito, e esse direito não é garantido, significa que alguém deveria responder até legalmente por não garantir esse direito. Por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês que já acontece. Quando uma pessoa ela precisa de um medicamento e ela não consegue comprar, ela pode entrar na justiça contra o Estado e requerer que aquele alimento ou que aquele remédio seja dado para a pessoa, que o Estado forneça esse medicamento. Por quê? Porque a lei nacional diz que toda pessoa tem direito à saúde. A gente também tem uma lei nacional que diz que todo cidadão brasileiro tem direito a comer. Então, quando um cidadão brasileiro não come, a gente tem aí um processo de violação do direito que essa pessoa tem de comer. E aí se precisa acionar legalmente as instâncias do município ou do estado para que isso seja resolvido. Por isso que a gente tem nos municípios o quê? Um centro de referência assistencial, como um CRAS, em que quando você encontra uma família numa situação de vulnerabilidade, você encaminha para esse local, né? Por quê? Porque o Estado ali, nesse sentido, ele tem a obrigação de garantir que essa família ou que essa pessoa tenha acesso a algum programa social, e aí vem o Bolsa Família, ou outros programas sociais que garantam o direito que essa família tem de comer todos os dias. Então, quando alguém passa fome, a gente está tendo uma violação do direito desse indivíduo de ter comida, de acesso à alimentação. Mas vamos lá, vamos ver outras formas de insegurança alimentar. Pode passar, Léo, por favor.
A gente tem outras formas de insegurança alimentar e nutricional. Por exemplo, desnutrição, que muitas vezes acontece por conta de que a pessoa até come, mas aquilo que ela consome não está dando a ela as condições de saúde. Até mencionei, por exemplo, essa foto aí, né? Essas pessoas que estão aí fazendo, né, catando aí no lixo, elas estão comendo, estão, tanto que estão vivas. Se uma pessoa ela deixa de comer durante um período muito longo, essa pessoa acaba morrendo. Então, comer é uma condição de permitir que uma pessoa viva ou morra. Olha quão sério é isso, né? Se eu tiro o direito dessa pessoa de comer, eu estou tirando o direito dessa pessoa viver. Mas quando uma pessoa, ela para ter comida, ela precisa se sujeitar a uma situação assim, de falta de acesso, em que ela se coloca em risco de doenças e estão vulneráveis, a gente tem ali uma manifestação de insegurança alimentar e nutricional. Por exemplo, falta de água para poder higienizar os alimentos, né? E aí haver a contaminação desses alimentos, que aumenta o risco de várias doenças. É também uma forma de insegurança alimentar. Pode passar. Essa insegurança também, ela pode se manifestar exatamente no tipo de consumo, na qualidade do meu consumo. Por exemplo, lembra que lá o conceito de segurança, os alimentos têm que ter qualidade? Então, se eu consumo um alimento com elevado teor de sal, açúcar e gordura, ou um alimento geneticamente modificado, ou com excesso não, qualquer tipo, né? Qualquer quantidade de agrotóxico, esse alimento deixa de ser saudável. E aí a gente vê hoje o número de pessoas com o desenvolvimento de doenças relacionadas a isso. Por exemplo, quando a pessoa consome sal em excesso, é muito comum essa pessoa avançar para uma hipertensão. Se você parar e pensar agora, quantas pessoas você conhece na sua comunidade que já teve um AVC por conta de uma hipertensão? Né? Quantas pessoas nós conhecemos que têm um colesterol alto, que é tanta gordura que acaba entupindo realmente as artérias e causando infarto, né? Causando o próprio AVC, porque como a gordura ela vai entupindo as artérias, você não consegue ter um fluxo de sangue. Quem aqui já desentupiu lá o tubo de esgoto lá da cozinha que está cheio de gordura ali acumulada? E que aí a água passa a não passar mais. Isso acontece com a nossa artéria. Quando a artéria ela fica estreita demais e o sangue não consegue passar por ali, você pode criar ali naquele processo um acúmulo de sangue naquela região e estourar. Aí muitas pessoas acabam tendo infartos, né? Acabam tendo ali, digamos assim, essa artéria não suporta isso, e aí você gera vários problemas. E você tem ali uma pressão sobre aquela artéria. Quando era para o sangue passar livremente, não, ele tem que passar com muito esforço. Esse indivíduo passa a ter vários problemas de saúde, porque o sangue já não circula de forma tranquila, levando os nutrientes para todo o seu corpo. Porque assim, né? Aquilo que a gente consome não é apenas o comer. Depois que a gente come, né? Vamos pensar aqui, vou pensar num alimento e a gente pensar no processo de digestão. Pronto. Eu consumi, vou pensar num alimento para a gente pensar no que ele tem. Pronto, eu consumi, nesse instante eu comi licuri. Toda vez que eu vou na feira, eu compro licuri, porque eu lembro da minha avó, compro saquinho de licuri e costumo fazer isso do meu lanche. O licuri, ele é riquíssimo em gordura boa. Aquela gordura do licuri, ela é maravilhosa. Ela ajuda a tirar essa gordura ruim das artérias, ela limpa. Mas para ela chegar lá na artéria, houve todo um processo. Eu consumi, eu mastiguei, primeiro processo, aquilo vai para o meu estômago, aí tem um ácido lá que vai, né? Como que diz assim, vai liquidificar, reduzir isso, aí ela vai para o intestino. Cada lugar do intestino vai absorver um tipo diferente de nutriente. Eu tenho uma parte do intestino que absorve o açúcar,
eu tenho uma parte do intestino que absorve a gordura, o outro vai lá para o intestino grosso, que são as fibras, né? Licuri tem bastante fibra, então ajuda lá nas fibras do intestino. E aí, enquanto isso está acontecendo, enquanto o alimento vai passando pelo intestino, a corrente sanguínea vai passando por ali e levando os nutrientes dele, ele vai trocando ali, né? No intestino, o sangue vai passando. Por isso que intestino, quem já abriu aqui intestino de bicho, vê lá como é cheio de veinha, né? Ali são a circulação. O intestino, depois do cérebro, é o lugar que mais tem circulação. E aí, enquanto o alimento está passando ali, depois que ele foi quebrado, né? O licuri foi quebrado, e aí foi quebrado. Aí vai a gordura, o açúcar, vai separando tudo, ele vai passando pelo intestino e a circulação sanguínea ali vai passando aqueles nutrientes para o sangue. Então, por exemplo, eu comi o licuri, a gordura boa do licuri vai ser absorvida pelo meu sangue e vai circular no meu sangue. E aí vai levar aquele nutriente que tem no licuri para o corpo todo. Olha que interessante, né? As vitaminas que estão ali no licuri vai passar para o sangue, vai levar para todos os lugares do meu corpo. Aquele nutriente ali que lá no intestino foi absorvido. Isso quer dizer que se eu consumo muito sal, na hora que esse alimento passar no intestino, ele vai desequilibrar o processo do meu sangue, porque o sal, ele exige que você jogue mais água dentro do intestino. Por quê? Porque ele está muito cheio de substância dentro do intestino, que é o sal, que é muito soluto, e você tem que jogar mais água ali dentro. Por isso que a gente fica com vontade de tomar o quê quando come muito sal? Água, não é? Porque ali significa o organismo da gente pedindo socorro. Eu preciso de água para organizar isso aqui, porque tem uma quantidade aqui que eu não estou conseguindo equilibrar. Então, para manter o equilíbrio do corpo, aí o seu corpo começa a pedir água, tanto que quando a gente está com sede, significa que o corpo já está pedindo água, para a gente tomar água de forma tão constante que a gente não chega a sentir sede. Né? Quando a gente sente sede, já significa que o corpo já está dizendo que está faltando. Então, quando a gente consome muito sal, açúcar e gordura, a gente desequilibra esse processo no corpo. E aí a gente vai jogando no sangue substâncias que vai passar pelo corpo todo. Por exemplo, a margarina, eu vou citar ela porque é muito comum as pessoas consumirem, ela tem um tipo de gordura que o corpo não reconhece, é um corpo estranho, porque é gordura hidrogenada. É a mesma que tem na maioria dos biscoitos e salgadinhos. Ela foi uma gordura criada em laboratório. Eles pegaram uma gordura, transformaram essa gordura e criaram uma gordura em laboratório. Por isso que chama gordura hidrogenada. Eles adicionaram hidrogênios, né, numa gordura e transformaram ela numa gordura hidrogenada. O que acontece com essa gordura? Quando ela vai para a corrente sanguínea, o nosso corpo não reconhece. E aí, tanto o intestino como as artérias começam a inflamar, porque ela foi agredida, ela é agredida por uma substância que ela não reconhece. Aí é o que diz, vocês já ouviram falar assim, a pessoa está com placa de gordura, que chama placa de ateroma, né? Nas artérias, a artéria está entupida, o sangue está grosso, né? As pessoas usam essa expressão. É porque, por exemplo, a gordura da margarina, ela vai ficando acumulada na artéria e ela vai inflamando as artérias. Porque o que acontece? No momento em que ela se deposita nas nossas artérias, a artéria cria um processo imunológico reconhecendo aquilo como inimigo. No momento que ela faz isso, começa a criar ali uma cicatrização. Olha que negócio, né? E aí, aquele lugar ali da artéria, tanto que algumas pessoas precisam fazer depois, cortar aquele lugar da artéria e substituir por outro, que são as pontes, né, de safena e tudo mais, tirar aquele lugar, porque não consegue nem mais desentupir, de tão comprometido que está a artéria da pessoa por conta do consumo de gordura ruim. Já quando você come o licuri, aquela gordura do licuri, ela ajuda a artéria, né? A gordura do licuri, a gordura do abacate,
ela vai ajudar a limpar essa gordura ruim das nossas artérias. Isso quer dizer, gente, que quando a gente consome um alimento que está lá cheio de sal, muito açúcar e muita gordura, a gente também está comprometendo a saúde, e isso é insegurança alimentar e nutricional. Por isso que na frente a gente vai entender a importância da gente consumir alimentos de qualidade. Pode passar. Outra coisa que se tornou um problema de saúde pública, que tem a ver com o que a gente já vinha conversando, né? É o excesso de peso e a obesidade. Mais de 50% da população brasileira hoje, que envolve adultos e crianças, estão com algum grau de sobrepeso ou de obesidade. E com ela, esse conjunto de problemas de saúde, como, por exemplo, a diabetes, né? Os problemas de colesterol, de excesso de gordura, pressão alta, que acaba levando a problemas do coração. Um problema leva a outro, né? E, consequentemente, também os derrames. Lembra lá que a gente viu? Ó, veinha entupida, começa a aumentar a pressão, porque está entupida. Esse aumento de pressão pode dar um derrame, pode dar um infarto, pode gerar um conjunto de problemas. Pode passar. E a importância, né, também da atividade física, né? Da atividade física diária, caminhar, fazer atividade física, porque isso ajuda. Quando a gente faz atividade física, a gente aumenta a circulação. Então, por isso que fazer atividade física é tão importante. A gente aumenta a circulação, então a gente ajuda a que esse sangue circule, inclusive que os nutrientes eles consigam passear mais pelo nosso corpo. Então, quando a gente caminha, por isso que a gente sente até formigar, né? Quem não anda muito. Por quê? Ó, a circulação funcionando, o cérebro passa a funcionar melhor, o intestino passa a funcionar melhor, porque a gente está movimentando o corpo, tá certo? Com base nisso que a gente conversou, do que é ter segurança alimentar, questões da insegurança alimentar, como é que a gente pode melhorar a alimentação, tanto da família como da comunidade? E com soberania alimentar, né? Porque a gente pode pensar assim, não, mas a alimentação saudável é difícil, a gente não pode, a gente não consegue, é caro, né? Eu não consigo comprar, eu não consigo adquirir. Então, como que a gente pode realmente pensar em questões que pode contribuir para a nossa alimentação e de forma a gente ter soberania e a gente conseguir melhorar essa alimentação, tá bom? Então, vamos lá. Tanto a nossa como da nossa comunidade, porque não adianta só, né, a gente estar bem, a gente precisa ajudar também quem está em torno, que está na nossa comunidade, a melhorar a alimentação. Pode passar, Léo. Pronto. Primeiro, a gente precisa pensar como comunidade, né? A maioria de nós vive em algum tipo de comunidade, seja lá uma comunidade, né, num povoado, na cidade, num bairro, a gente vive em comunidade. E é na comunidade que a gente existe lá como gente. É lá que a gente come, é lá que a gente produz, é lá que a gente trabalha, é lá que a gente cozinha, que a gente faz festa, não é? É nesse espaço que a gente se cuida, que a gente compartilha, que a gente coopera. É nesse espaço que a gente guarda as nossas tradições. Então, é muito importante que no processo de se alimentar, a gente comece a criar esse processo de se cooperar, de compartilhar, de ajudar. Porque quando a gente faz isso, a gente cria um processo mais forte na comunidade. A gente fortalece essa comunidade. No momento em que a gente começa a se juntar para fazer uma horta, para cuidar de uma horta onde todo mundo tem acesso, talvez seja pesado para uma pessoa ter uma horta. Mas se 5 pessoas se juntam para ter e para cuidar, talvez aquilo fique mais tranquilo e ainda gerar uma renda.
Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.